Olá, alma querida! Seja bem-vinda a este espaço de luz, de conexão e de cura. Para você que está chegando, eu sou Diana Prado, sou mentora holística. E hoje eu quero começar a falar sobre um assunto, muito importante que é a abertura de caminhos, tá? Para que a gente possa desbloquear as oportunidades da nossa vida. Então, se você tem se sentido travado, como se a vida não estivesse fluindo, se sente que por mais que tente as coisas não andam como gostaria, esse vídeo é para você. Então hoje vamos falar sobre o que realmente significa abrir caminhos. Quais são os bloqueios que podem estar impedindo o seu progresso e como começar a removê-los com consciência, espiritualidade e energia. Então, prepare um lugar tranquilo, pegue o seu caderno de autoconhecimento, se quiser anotar algumas ideias e vamos juntos dar o primeiro passo, uma libertação do seu potencial, tá? Vamos refletir o que é abertura de caminhos. Quando falamos em abrir caminhos, estamos falando sobre restaurar o fluxo natural da vida. Imagine comigo que a sua vida é como um rio. Quando ele está limpo e desobstruído, a água corre livre, abundante, cheia de vida. Maravilha, né? Mas quando há pedras, galhos, entulhos, esse fluxo se interrompe. Então ele vai ficar lento, vai ficar preso, às vezes até estagnado. Então esses obstáculos podem ser internos, como crenças limitantes, medos, autossabotagem, ou até externos, como pessoas, ambientes, situações que não estão em ressonância com a sua alma. Então, abrir caminho é isso, é identificar o que está bloqueando e remover com consciência, com intenção, com amor. Gente, não é mágica instantânea, é um processo de retorno à sua essência. Então, quando você se alinha com quem você verdadeiramente é, os caminhos se abrem naturalmente, tá? Então, vamos começar a pensar em como identificar os bloqueios? Porque, afinal, o que bloqueia os nossos caminhos? O primeiro grande bloqueador é o medo. O medo paralisa, tá? O medo de não ser suficiente, o medo de fracassar, o medo de julgamento, o medo de dar certo. Olha pra você ver. Porque dar certo também exige responsabilidade, tá? Podemos dizer que o segundo grande bloqueio são crenças limitantes. Crenças como eu não mereço, tudo dá errado para mim, eu nunca vou conseguir, tá? Então essas frases, elas moram no nosso inconsciente. E sem que a gente perceba, elas estão moldando as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Então, outro bloqueador poderoso são os padrões familiares e energias herdadas. Quantas vezes você repete histórias que nem são suas? Padrões de escassez, sofrimento, abandono, eles se alojam no seu campo, no seu corpo e criam barreiras invisíveis. E por fim, existem os bloqueios energéticos, canais fechados, chakras desalinhados, energia estagnada no seu campo sutil. Tudo isso impede o fluxo das oportunidades, tá? Então, qual que é o papel do autoconhecimento e da espiritualidade diante de tudo isso? Agora que você entende o que são esses bloqueios, vem a pergunta: como abrir esses caminhos? E a resposta é através da consciência. O autoconhecimento é a chave. Quando você começa a se observar com verdade, com compaixão, você começa a enxergar o que precisa ser curado. A espiritualidade te conecta com algo maior. Ela te lembra que você não está sozinho, sozinho, que existe um propósito por trás de tudo isso, que há uma sabedoria guiando os seus passos, se você estiver disposta a ouvir. E aqui entra a importância das práticas. Que práticas, Diana? Meditação, escrita terapêutica, oráculos, limpezas energéticas, terapia, todas essas ferramentas que ajudam a limpar o canal para que a energia volte a fluir, porque é necessário. Nesse vídeo eu quis falar sobre esse tema porque a gente escuta muito aberturas de caminhos. E existem várias formas de abrir caminhos. E a gente tem que entender que abrir caminho é tirar aquilo que está bloqueando o caminho. Então, esse movimento de abrir caminhos parte sempre do processo de
conhecimento e autoconhecimento. Eu vou olhar para mim e entender o que está acontecendo na minha vida. Olha, é isso aqui? Então vamos mudar, vamos transmutar, vamos ressignificar. E os bloqueios, eles podem ser diversos. O que eu falei aqui foi algo comum que eu vejo, que a gente percebe na vida de muitas pessoas, assim como na minha vida. Então, a gente tem que começar a enxergar a vida com uma visão holística, gente. Tem que olhar para o invisível, o energético, o vibracional, o espiritual, porque muitas coisas que atrapalham a nossa vida, a gente não vê. A gente sente, a gente vê com o olho do coração, que é o sentimento, tá? E às vezes eu vou precisar de apoio, às vezes eu vou precisar de ajuda de alguém que tem mais conhecimento ou que tem uma técnica terapêutica que me ajuda a olhar para isso. Eu faço um trabalho de limpeza e harmonização energética e espiritual, que é um trabalho pontual, trabalho maravilhoso que ajuda nesse processo inicial de abertura de caminhos. Porque a abertura de caminhos, gente, é muito mais do que um ritual ou uma técnica solta. A abertura de caminhos convida você a olhar para a sua vida como um todo, né? A buscar aí tudo que está bloqueando e resolver o que for necessário para abrir o fluxo da sua vida, tá? Eu vou deixar na descrição o link se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse trabalho, tá? Mas comece a refletir, comece a pensar. Coloque a mão no coração e se pergunte onde que eu sinto bloqueio na minha vida? E aí depois faz uma outra pergunta. O que pode estar bloqueando a minha vida? Esse é o convite que eu te faço, tá? Tá na hora de reivindicar o nosso estado natural de abundância e prosperidade, mas para isso a gente tem que se livrar desses bloqueios mentais, emocionais, espirituais, energéticos, porque senão a gente vai ficar numa estagnação que vai nos manter numa vida dentro do fluxo da escassez. Então pense nisso. Um grande abraço. Namastê.